Continuando, irmãos, então a nossa série de mensagens, nós vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 11. Nós temos falado sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé também, irmãos, é impossível vencermos, transpormos este momento difícil que estamos enfrentando. E nós já falamos aqui de diversos personagens, falamos sobre Abel, Enoque, Noé, e falamos também sobre Abraão. E hoje nós vamos falar sobre o filho de Abraão, Isaque. Está a partir do versículo de número 20. Apenas o versículo de número 20. Diz assim: pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado pelos louvores que entoamos. Obrigado a Deus porque o Senhor edifica as nossas vidas, ó Deus, através das canções, através da Tua palavra. E nessa manhã nós lemos, ó Deus, esse versículo, e pedimos, ó Deus, que a Tua palavra penetre, ó Deus, ao nosso coração. Que ela não fique apenas, ó Deus, sendo admirada, sendo contemplada, mas que ela possa, ó Deus, se tornar algo prático nas nossas vidas. Que a fé, ó Deus, possa ser exercida pelos Teus filhos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Meu Deus, nós clamamos para que a Tua palavra chegue a cada coração aqui, ó Deus, nessa manhã, e que o Senhor nos conceda fé, Deus, para vencermos todo e qualquer desafio que se apresentar. Nós assim pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente admira o nome de Isaque aparecer aqui na galeria da fé. Afinal de contas, quando a gente lê a história dos patriarcas, nós vamos notar algo interessantíssimo. Que dos três que aparecem, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, dos três, o mais assim, vamos dizer, apagado à luz das Escrituras, é exatamente Isaque. Porque Isaque foi um homem pacífico, e a gente pode pegar isso aí por diversos textos e fazer algumas conjecturas para que a gente possa entender o que aconteceu. Mas nós vamos primeiramente ler o que o texto fala. O texto diz que foi pela fé, igualmente pela fé, igual à fé de Abraão, de Enoque, de Noé, de Abel, também por essa fé Isaque abençoou seus filhos Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Então vamos lá em Gênesis 27. Vou pedir que você abra sua Bíblia lá. E nós vamos ler o que é. Vou pedir aos irmãos, quem tiver com favor, para colocar no silencioso. Gênesis 27, nós vamos ver aí a respeito da bênção de Esaú e Jacó feita pelo seu pai Isaque. Os irmãos sabem bem a história, mas eu queria relembrar os irmãos para a gente poder trazer também um elemento interessante. A gente fica pensando, por que Isaque foi um homem tão pacífico, tão diferente, por exemplo, do seu pai, Abraão? Abraão o pai da fé com todo, vamos dizer assim, ele merece ser chamado dessa forma, porque, de fato, ele acreditou no absurdo. Um homem velho, quase 100 anos, é chamado por Deus para sair da sua terra, do conforto do seu lar, da sua família, ir para uma terra que Deus mostraria
E aí você sabe toda a história de Abraão. Enquanto Abraão caminhava, ainda que ele fosse, como a palavra diz, peregrino, morando em terras que não lhe pertenciam ainda, sendo acolhido por povos, e não tendo as mesmas oportunidades. Vocês sabem ali que quando houve o rompimento entre Ló e Abraão, Ló escolheu o lugar mais verde para pasto, para os seus animais, para aquilo que ele possuía, e Abraão continuou peregrinando. Ló se fixou em Sodoma e Gomorra, e Abraão continuou ali a peregrinar. E Deus abençoou muito Abraão. Abraão se tornou um homem riquíssimo. A Bíblia diz que Abraão chegou a um ponto de, com seus servos, vencer diversos reis daquela época, em um episódio onde seu sobrinho Ló foi sequestrado. E toda essa condição, né, que Deus deu a Abraão, eu acredito que ela, de certa forma, refletiu em partes na vida de Isaac, porque Isaac viveu uma vida sem muitos desafios nessa área, na questão de sobrevivência, porque o seu pai lhe deixou vamos dizer, uma herança que dava e sobrava em muito. Tem até uma frase que diz que, deixa eu ver se eu vou lembrar, né? Tempos difíceis formam homens fortes facilitam as coisas, tornam os tempos mais fáceis, e tempos mais fáceis geram homens frágeis. E parece que esse ciclo aconteceu na vida de Isaac. Você não vai ver Isaac, por exemplo, tendo muitos problemas com os inimigos. Aliás, é por isso que ele é chamado pacificador, porque diz que a vida dele sempre foi mais fácil. Olha só, quando Abraão estava morrendo ali, o que ele disse para o seu servo Eliezer? Vai e consegue uma esposa para o meu filho lá da terra dos meus parentes. E aí levou muitos presentes e tudo mais, e Deus foi com Eliezer, e Eliezer então voltou com Rebeca, e diz a Bíblia que Isaac e Rebeca se apaixonaram ali à primeira vista, se casaram. Rebeca aceitou ir com o servo de Abraão, e Rebeca então engravida, dá à luz a gêmeos, Esaú e Jacó. E é interessante que nessa caminhada de Isaac, ele fura um poço, e os homens contendem com ele, dizendo que o poço é deles. Ele deixa o poço, fura outro poço. E eu quero dizer para os irmãos que furar um poço naquela época era um trabalho de anos, que demandava recurso, que não era simplesmente furar e chegar onde tem água. Primeiro tinha que se tinha água, e naquela região, aqui no Brasil, por exemplo, onde você furar, vai dar água, né? Alguns lugares com mais, vai precisar furar mais, outros menos. Agora lá não, muito mais difícil. Contenderam primeiro, ele deixou. Contenderam a segunda vez, ele deixou. Na terceira, nem contenderam mais, não adiantava. Por isso ele é conhecido na história bíblica como um homem pacífico. Talvez fosse seu pai Abraão, de jeito nenhum, esse poço é meu e vamos guerrear, se for o caso. A história conta então que, e é aqui que eu quero chegar com os irmãos, Rebeca dá à luz a dois meninos gêmeos, e um nasce, o mais velho, Esaú. Naquela época o pessoal tinha mania, graças a Deus isso mudou, né? Tinha mania de colocar o nome do menino com o que o menino parecesse. O menino nasceu daquele jeito ali, vamos colocar o nome dele assim, né? Por exemplo, nós temos na Bíblia um homem chamado Saul, e Saul significa grande, e Saul é literalmente grande. A Bíblia diz que ele era o mais comprido ali de Israel, ninguém o alcançava em termos de altura. Esaú nasceu coberto de pelos,
Esaú significa peludo. E no nascimento ali, Jacó nasceu com a mãozinha no calcanhar de Esaú. E aí colocaram o nome daquele menino de Jacó, que quer dizer enganador. Porque a parteira, né, interpretada assim, olha que interessante, esse menino estava querendo passar na frente do seu irmão para ter o direito da primogenitura, por isso estava segurando o calcanhar para puxar ele para trás, para sair primeiro. Eu pergunto, irmãos, tem condição dessa história ser assim? Não, mas coitado do menino, já nasceu com o nome de enganador. Jacó quer dizer enganador, usurpador, aquele que queria sair na frente do irmão. Então, estavam ali os dois filhos de Isaac, peludo e enganador. E Isaac gostava mais do peludinho. Já Rebeca gostava mais de Jacó, o enganador. Mas nós não vamos chamar nem de peludo e nem de enganador, vamos chamar pelo nome Esaú e Jacó. E essa preferência vai gerar grandes problemas ali na vida familiar e no futuro, né, no relacionamento futuro dos filhos. E aqui eu aproveito para dizer, meus irmãos, que na galeria da fé, eu e você podemos estar. Porque a galeria da fé é composta de homens imperfeitos, como Isaac. Homens imperfeitos como eu e como você. E é interessante, irmãos, também, destacar um negócio, algo muito importante. A Bíblia ela fala sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas não sei quantos irmãos já notaram que em determinados trechos, principalmente no livro de Gênesis, a Bíblia vai citar da seguinte forma: o Deus de Abraão, o temor de Isaac e o Deus de Jacó. Quem aqui já notou esse versículo? O temor de Isaac. Por exemplo, está aqui em Gênesis. Trinta e dois. Gênesis 31, versículo 42. E vai aparecer também no versículo 53 desse mesmo capítulo. Olha o que diz: se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac. Lá no versículo 53 vai dizer também: o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaac, seu pai. Então, irmãos, nós temos aqui essa expressão do temor de Isaac. E eu acredito que esse temor que Isaac tinha a Deus, e era grande, ele teve um start, teve um momento em que ele começou. E o momento, eu acredito, foi exatamente ali no monte, onde Abraão levou o seu próprio filho para ser sacrificado. Isaac já era um adolescente, e o seu pai com mais de 100 anos. E aí a gente tem que pensar o seguinte: seria muito difícil para um ancião de 100 anos dominar um adolescente. Você não concorda? Não é? Eu, por exemplo, ainda não estou quase lá, mas não cheguei nos 40. Se eu tiver que correr atrás de um menino de 13 anos, não vou conseguir nunca. Agora você imagina um velhinho de 100 anos. Portanto,
naquele momento sacrificial, eu acredito que foi o início, o start do temor de Isaac para com Deus, e um temor que vai acompanhar Isaac e é digno de nota nas Escrituras. Porque com certeza Isaac teve que fazer essa concessão em se deitar ao altar, em permitir que aquela situação em que ele não entendia com certeza, mas que o seu pai estava dizendo que era assim que Deus havia ordenado, acontecesse. E ele viu ali o livramento de Deus, vindo o cordeiro que representava a Cristo, sendo sacrificado no seu lugar. E Isaac entendeu com certeza todo o contexto que envolvia a sua vida, que ele de fato era herdeiro da promessa de Deus. Ele sabia da sua história, uma história em que ele era um milagre, uma história em que demorou tantos anos para que Deus fizesse com que sua mãe engravidasse, e ainda esse episódio e esse livramento miraculoso da parte de Deus. Isso gerou em Isaac um temor muito grande, um temor a Deus, mas que não impediu Isaac de falhar, principalmente nessa questão de escolhas. Nós como pais precisamos nos policiar demais nesse sentido. Você como filho tem essa sensação, com certeza que na sua casa existe um favorito, ainda que seja você, mas você consegue perceber isso, a não ser que você seja filho único, né? Mas existem muitas casas em que os pais deliberadamente preferem um ao outro, e você não sabe o quanto isso machuca o coração daquele que se sente desprezado, e quanto isso atrapalha aquele que se sente mais valorizado. É o que aconteceu aqui, não é? Isaac gostava de Esaú, preferia Esaú, tinha uma predileção por Esaú, porque Esaú era guerreiro, era caçador, era um homem do campo, era alguém em quem Isaac pensava. Presta atenção, Isaac lembrava: olha, Deus falou que do meu pai iria fazer uma grande nação. Eu só tive 2 meninos, mas olha que menino que o pai me deu. Olha que homem, peludão, forte, caçador, e é o meu primogênito. O direito daquela época, das bênçãos, era para o filho primogênito. Ele dizia aí: olha, Deus sabe de tudo, olha que matriz que ele preparou, daqui vai sair um povo. Enquanto isso, Rebeca, amorosa, a mãe sempre isso é de mãe, tá? A mãe que negar isso aqui, eu vou dizer que está mentindo. Mãe sempre tende a acolher o mais débil. Estou mentindo? Aí ela viu ali, tadinho Jacó, não é o primogênito, não é igual Esaú. Então ela pega Jacó e tem ele como preferido. E Jacó era um homem de tendas, né? Da casa, não ia para o campo, a vida deles era muito boa, e ela cria então essa predileção. Chegados os anos, Isaac fica cego, e ele então, percebendo que vai morrer, ele faz um pedido ao seu filho, dizendo: olha, meu filho, vai e caça, me prepara uma bela comida, vamos fazer uma festa, eu e você, e eu vou te abençoar, porque está chegando a hora de eu morrer. Rebeca, ouvindo atrás da porta, correu e falou: não, isso não pode ser para Esaú. Isso tem que ser para o meu filho Jacó. E se você lembrar, Jacó, eu vou falar sobre ele à noite, sobre esse personagem, Jacó e Esaú, mas Jacó já havia de certa forma barganhado com seu irmão. Com certeza ele tinha contado para a mãe: ô mãe, meu irmão chegou faminto, porque ele caçou e não pegou nada, eu estava ali fazendo um miojo, e ele falou: me dá aí, senão eu vou morrer. Ele falou: eu troco no seu direito de primogenitura,
E Esaú não valorizou aquilo, ele falou: não, pode ficar, o que vai adiantar se eu morrer? E comeu. Mas Esaú estava sendo desonesto, e Jacó também, porque o direito era do primogênito, não existe isso. Eu vou trocar com você. Apesar de serem gêmeos, sempre tem um que nasceu primeiro, né? A Lorena, minha filha, sempre fala com a Giovana: eu sou mais velha, você tem que me respeitar. 3 minutos. Mas é mais velha, né? Então, ali já havia tido essa troca. E com certeza Jacó contou esse episódio para sua mãe. E a sua mãe, né, querendo favorecê-lo, falou: não, vamos lá. E aí acontece aquilo, prepara um animal, pega o animal e coloca sobre Jacó. E eu fico pensando, irmãos, quão peludo era Esaú, hein? Coloca aquela pele de animal sobre Jacó. E aí ele já chega ali com o alimento. Isaac pergunta, já cego, né? Como você conseguiu tão depressa? O Senhor me abençoou hoje, por isso que eu consegui. Isaac, esperto, pede para que o filho chegue. Chegue perto e diz: olha, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E aí vem a bênção que o livro de Hebreus conta. E diz aí, Gênesis 27, a partir do versículo 27, que quando Jacó chega, se passando por Esaú, Isaac então o abençoa dizendo: ele chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu, e da exuberância da terra, e da fartura do trigo e do mosto. Sirvam-te todos os povos e nações te reverenciem. Sê senhor dos teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoar, e abençoados os que te abençoar. E aí Esaú chega com a caça. O pai dele está cheio já, comeu bastante. Chega Esaú, prepara e chega ali agora para Isaac, para que ele o abençoe. E versículo 38 diz que Isaac fala a Esaú, Esaú fala ao seu pai, disse Esaú ao seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. E Isaac diz a ele: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Então aqui nós temos 2 profecias que Isaac deu, segundo o livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos relembrar lá o que diz, versículo de número 20, diz que pela fé igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Então a gente já viu algumas coisas. Isaac era um homem frágil, eu acredito, devido às suas circunstâncias fáceis. Isaac, no entanto, era um homem de grande temor a Deus e que confiava em todas as suas promessas. E isso fez com que Isaac profetizasse a respeito de coisas que ainda não haviam acontecido e desse essas bênçãos aos seus filhos, como diz aqui: pela fé igualmente Isaac abençoou a Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. E principalmente a bênção que Isaac entrega a Jacó, dizendo que as nações se curvariam a ele e que todos os serviriam. Eu pergunto para você: você acha que essa profecia está apontando para quem? Para algum filho de Jacó especificamente, das tribos ali? A gente vai ver que a família de Jacó é muito maior. Seu pai teve 2, mas ele vai ter uma penca de menino, né? E cada um mais complicado que o outro. Para quem que apontava essa profecia de Isaac? Para o herdeiro
da promessa que é Jesus Cristo, para aquele que viria de Jacó, que é exatamente o Senhor Jesus. Isaac, irmãos, não tinha ideia do que estava para acontecer, mas ele cria. Como eu e você, não temos nenhuma noção do que vai acontecer. Talvez se fosse há 90 dias atrás, a gente teria uma noção mais ou menos de como o mundo caminharia. Mas eu pergunto para você, hoje, você pode afirmar o que vai acontecer? Como será o mundo daqui a 10 anos, diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje? Você sabe afirmar? Não, ninguém sabe. Mas pela fé a gente precisa confiar nas promessas de Deus. Por exemplo, uma coisa que nós sabemos que as Escrituras nos dizem é que o mundo irá de mal a pior. A Bíblia nos diz, através das palavras de Jesus, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai se esfriará. Isso nós sabemos. Mas nós sabemos de outras coisas também. Nós sabemos que nós somos mais que vencedores por intermédio daquele que nos amou. Nós sabemos que temos um Deus que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. E eu e você precisamos confiar nisso e passar isso para os nossos filhos, mesmo que a gente não entenda como isso ocorrerá. Isaac não tinha percepção de quem era o Cristo, mas ele cria. Olha o que diz o livro de Hebreus, quando cita Isaac aí, no versículo de número 13. Quando fala aqui dos patriarcas, aqui no versículo 9 fala: pela fé peregrinou na terra, falando de Abraão, como terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E diz o versículo 13 o seguinte: todos esses, Abraão, Isaque e Jacó, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eu queria muito, irmãos, que nós tivéssemos essa fé de Isaac, essa fé que habitou no coração dos patriarcas. Isaac e Jacó, 3 homens extremamente imperfeitos. Porém, eles acreditavam que eles faziam parte de um plano maior, mais elevado. Eles contemplavam pela fé o invisível. Todos morreram sem ver. Abraão tinha a promessa de ter uma grande descendência. Morreu vendo um filho, aliás 2, né? Só que Deus tinha dito para ele: olha, não é nele que vai ser chamada a tua descendência. De modo que ele teve que se separar desse filho Ismael. Que morre vendo os seus 2 filhos, e mesmo assim brigados, e um tentando ali matar o outro com raiva, mas ele acreditava na promessa de Deus. E foi por isso que Isaac profetizou, porque ele tinha certeza absoluta que o Deus que havia dado vida a ele, capacitado um homem velho como seu pai, uma mulher velha como a sua mãe, ter tido um filho, e toda a história que envolvia, ele acreditava que para esse Deus não haveria nenhum impossível. E eu e você precisamos acreditar, sim. Deus nunca falhou no cumprimento de suas promessas. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos ele mandou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Jesus viveu toda a sua vida nos substituindo, morreu na cruz no nosso lugar e declarou na cruz que está pago, de maneira que é muito mais fácil para mim e para você hoje crermos em tudo isso, crermos nessas promessas, do que era para Isaac, do que era para Abraão, do que era para Jacó. Mas eu pergunto, irmãos, será que se o Filho do Homem vier, encontrará porventura fé na terra?
O homem acredita em muita coisa, mas uma coisa que o homem tem mostrado não acreditar é, de fato, nas promessas de Deus. O homem acredita em tudo. Acredita no poder do dinheiro, acredita no poder do cargo, acredita no poder da caneta, acredita no poder de qualquer coisa. Qualquer um que simbolicamente diga assim, eu tenho poder, o homem vai, não, tem mesmo, e se dobra. Mas o homem não tem acreditado no poder de Deus. E é por isso que a gente vê tanta gente se acovardando, tanta gente retrocedendo, tanta gente que começou bem, abandonando essa caminhada de fé e desistindo, né? Como eu falei aqui em outras pregações, sem sequer ter começado a tentar. Para terminar, e à noite nós continuamos a falar sobre Jacó e seu irmão Esaú, mas uma coisa que me preocupa muito nos nossos dias é exatamente os jovens, adolescentes, jovens. Eu vejo pessoas que nem começaram a vida e parece que já morreram. Já desistiram antes mesmo de começar a tentar. São extremamente frágeis. Você vai ver aqui que Jacó tinha tudo para ser assim, né? À noite eu vou falar sobre isso. Mas graças a Deus, Deus mandou Jacó viver as dificuldades da vida para que ele pudesse crescer e se tornar um grande homem. E aí a gente vê hoje os jovens, né, sendo cercados de todos os lados. E quanto mais você cerca, quanto mais você faz isso, mais você prejudica. Você não permite que as pessoas vivam seus próprios desafios, suas próprias lutas. Quem quer crescer na fé aqui? Nós cantamos Rompendo em Fé. Amém? Amém? Então você prepara o lombo, porque vai vir lutas. É só assim que a gente cresce. É só assim que a nossa fé é desenvolvida. Quer acreditar que tudo vai dar certo quando está tudo bem? Qualquer um consegue acreditar, não é? Agora, eu preciso acreditar e ter fé no que eu não vejo, no impossível. E eu acredito no Deus do impossível. O dia que eu parar de acreditar que Deus pode todas as coisas, que tudo é possível ao que crê, a minha vida com Deus acabou. Porque sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. E é por isso que Isaac, mesmo diante de um contexto, eu podia fazer outras deduções aqui. Eu acho que Isaac e Rebeca não viviam bem ali por causa desse conflito que tinham com os filhos. Muitas outras coisas a gente podia fazer, né, algumas conjecturas aqui, pensar. No entanto, mesmo diante daquele cenário que não tinha nada favorável, diz as Escrituras que pela fé, Isaac abençoou a respeito de coisas que estavam por vir. Ele acreditava mesmo que Deus cumpriria a sua promessa e que faria daquele lar, aparentemente dividido, uma grande nação um dia. E foi o que ele fez em Cristo Jesus. Foi o que Deus fez em Cristo Jesus. Eu queria que você olhasse também para esse cenário. Hoje não tem nada praticamente favorável. A economia vai de mal a pior. Política, estamos vivendo uma crise muito grande. Fé, então, eu sou daquela opinião de que as igrejas evangélicas precisam resetar. Acho que essa é a palavra mesmo. Tem que começar de novo. Nós não aprendemos o que é o Evangelho, viver de verdade o Evangelho. Então nós vivemos crises imensas, mas eu acredito no Deus do impossível. E eu acredito que Ele pode trazer para nós, fazer tudo novo do invisível, fazer tudo novo do nada. Eu acredito, eu creio, e você precisa crer.